Um dos meus autores preferidos, que eu mais gosto de ler, que leio há muitos anos, é C.S. Lewis. Lewis, L-E-W-I-S. Lewis, é mais ou menos assim que a gente pronuncia. Ele é muito conhecido aqui no Brasil, no mundo de língua inglesa, então, evidentemente, muito mais, pela literatura de fantasia que ele produziu, notadamente As Crônicas de Nárnia, uma série em 7 volumes, voltada para o público infanto-juvenil, mas que adultos sempre leem com muito proveito também. No entanto, Lewis escreveu muitas obras que não são exatamente do gênero literatura de fantasia. Escreveu muitos textos teóricos. E eu quero falar sobre um destes aqui agora. Trata-se de A Abolição do Homem. Esse livro aqui, ó. Dá para ver direitinho? A Abolição do Homem. Esta é a edição mais recente que nós temos no Brasil, pela editora Thomas Nelson. Esteticamente, graficamente, ficou impecável. Capa dura, uma lombada colorida, muito bonito realmente. Tem uma outra edição pela Martins Fontes que também é fácil de ser encontrada. Muito bem, este é um livro teórico sobre educação, teoria da educação. Vamos lembrar que Lewis foi professor a vida inteira, professor de literatura medieval e também de literatura renascentista. E a sua carreira profissional no magistério foi nas 2 principais universidades da Inglaterra, que estão entre as melhores do planeta, Oxford e depois Cambridge. Nesse livro, eu não vou dar aqui todo o conteúdo de A Abolição do Homem, porque eu precisaria de muito tempo para isso, e a minha proposta aqui no Fé e Café é sempre fazer vídeos curtos, rápidos, poucos minutos, tá? Mas nesse livro, então, eu vou apenas apresentar um resumo do resumo. Ele defende a tese que educação tem que contemplar valores e princípios morais e éticos objetivos, valores absolutos. A sociedade que não tem uma perspectiva educacional que contempla valores morais e éticos objetivos absolutos, caminha para o caos, caminha para a abolição do homem, que fala o título. Abolição no sentido de acabar, não tem mais. A gente diz assim, abolição da escravatura, quer dizer que não tem mais, Então a abolição do homem do título se refere à sociedade que, repetindo, caminha para o caos, se ela adota uma perspectiva relativista que pensa em termos assim, não existe nem certo nem errado. O que é certo para você pode não ser certo para mim. Eu tenho as minhas regras, eu tenho as minhas próprias leis, meus princípios. Isso é o caminho para o suicídio de uma sociedade. E o Lewis vai dizer que existem, sim, princípios e valores morais e éticos que são objetivos, e ele vai chamar esses princípios de lei natural, que todas as sociedades antigas conheciam, todas as civilizações da antiguidade. E para designar esta lei natural, ele usa uma palavra que vem da tradição chinesa. Olha só, muito curioso. Lewis era um cristão convicto, mas ele emprega a palavra que vem da tradição chinesa, a palavra Tao, T-A-O. Não é Tao, T-A-L, não. T de tatu, A-O, Tao. A palavra Tao significa caminho. Então, ele retira essa palavra, traz essa palavra, então, da tradição chinesa, tá? O taoísmo, e vai dizer que o Tao é a lei natural, uma lei de vida, uma lei do caminho. Que caminho? O caminho da vida, o caminho da existência. E a sociedade, então, toda a sociedade, na verdade, precisa de um modelo educacional que contemple estes valores. E aí o Lewis vai demonstrar a sua tese, e o faz de uma maneira interessantíssima. No final do livro, ele apresenta uma antologia de citações de várias tradições de sabedoria e de tradições religiosas da antiguidade. Babilônia, Índia, China, Egito e filósofos estoicos, versículos
da Bíblia e trechos da tradição escandinava medieval, enfim, mostrando que todas essas tradições, ou tradições de sabedoria, ou tradições religiosas, tão distantes uma da outra no tempo e no espaço, mas todas concordavam em que valores como, por exemplo, vou citar alguns desses aqui: honestidade, respeito à vida, solidariedade, generosidade, bondade no agir, hospitalidade, respeito aos mais velhos, aos ancestrais. Atitudes assim são importantes para a sociedade. Então ele rejeitou a perspectiva relativista que diz que tudo é relativo. Mal e bem são conceitos relativos. Ele vai rejeitar isso completamente. E me impressiona, chama muito a minha atenção, que Lewis escreveu esse livro em 1944, exatamente 80 anos atrás. Já naquela época ele fez este alerta, um alerta profético. Eu imagino o que Lewis diria se ele visse a nossa sociedade hoje, se visse o que acontece nos nossos dias, em que tantas pessoas pensam que tudo é relativo, não tem nem bem nem mal. O bem e o mal não são algo assim que, como algumas pessoas pensam, que o que é certo para um não é certo para o outro. Não, nada disso. Essa é uma perspectiva que deve ser rejeitada. Se você nunca leu nada de Lewis, eu vou falar algo aqui agora que pode até parecer contraditório, mas não é. Se você nunca leu nenhum dos textos teóricos de Lewis, eu nem recomendaria que você começasse por A Abolição do Homem, porque é um texto difícil muitas vezes, denso, complexo, apesar que é um livro pequeno, não é uma leitura rápida, não é uma leitura fácil. Aquela leitura que você lê, para, medita, entre aspas, rumina e depois prossegue. Se você quer ler um dos textos teóricos dele, considerando que nunca tenha lido nenhum, eu recomendaria o Cristianismo Puro e Simples, recomendaria um também sobre crítica literária que ele escreveu, chamado Sobre Histórias. E ambos estão aí publicados pela editora Thomas Nelson, em edições recentes. O Cristianismo Puro e Simples também tem uma edição pela Martins Fontes, e tem outras mais antigas ainda, mas essas são bem mais difíceis de achar, livros que estão fora de linha, fora de catálogo há muito tempo já, algumas editoras que até não estão nem atuando mais. Mas se você quiser ler A Abolição do Homem, leia com calma, com atenção, e eu tenho certeza que é um desafio que vale a pena ser aceito, um desafio que vale a pena ser enfrentado. Tenho certeza que você vai gostar. Clique na mãozinha do joinha se você acha que esse conteúdo, faz sentido para você. Coloque aí nos comentários, você já leu algum dos textos de Lewis? Quais que você leu? Teóricos? Literatura de fantasia? Literatura imaginativa? Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, meu muito obrigado.